Oi, gente, vamos lá então, ó. O poder do subconsciente. Nós estamos no capítulo 5. Esse livro tá sensacional. Capítulo 5 fala sobre as curas mentais em tempos modernos. O que é cura? O que é cura? Onde se localiza o poder curador e de que modo nós podemos colocá-lo em prática? Essas perguntas vitais interessam profundamente a todos nós. E a resposta é sempre a mesma. Esse poder situa-se na sua mente subconsciente, de todas as pessoas, na verdade, e o processo curador é deflagrado por uma mudança de atitude mental da parte daquele que está doente. Nenhum praticante de ciência mental ou religiosa, psicólogo, psiquiatra, médico, jamais curou alguém. Diz um velho ditado: o médico trata e Deus cura a ferida. O psicólogo ou psiquiatra, eles provocam uma mudança eficaz, removendo bloqueios mentais do paciente, de modo que o princípio curativo possa ser liberado, restabelecendo-lhe a saúde. De idêntica maneira, o cirurgião remove o bloqueio físico, que permite que correntes curadoras funcionem normalmente. Nenhum médico, cirurgião ou praticante de alguma ciência mental pode legitimamente alegar que curou aquele paciente. O processo curador, que é sempre o mesmo, pode receber numerosos nomes: vida, natureza, inteligência criadora, Deus, né, que é o principal, mas na realidade são maneiras que as pessoas utilizam para denominar o poder do subconsciente. Nós temos o Espírito de Deus que habita em nós, então nós temos uma partezinha muito importante, né, que é o que o livro aqui chama de subconsciente. Conforme ressaltamos, podemos fazer uso de vários métodos diferentes para eliminar os bloqueios mentais, emocionais e até físicos, que impedem o fluxo do princípio vital curador existente em todos nós. Esse princípio, residente na mente subconsciente e dirigido da forma correta pela própria pessoa ou por outrem, pode curar e curará sua mente, seu corpo e todas as doenças. O princípio existe em todas as pessoas, quaisquer que sejam seus credos, suas cores, suas raças. Não temos que pertencer a uma idade da igreja, um dogma, para utilizar e participar de um processo curador. O subconsciente cicatriza a queimadura ou corte em nossa mão, mesmo que sejamos ateus ou agnósticos. A cura mental moderna baseia-se na verdade irrefutável de que a inteligência infinita e o poder da mente subconsciente reagem segundo a fé que o indivíduo tem. Praticantes de ciência mental, pastores, seguem o que eu chamo de injunção bíblica. Isto é, entram em seu reservado, fecham sua porta, o que significa que eles vão silenciar a mente, vão relaxar, vão soltar-se e pensar na presença curadora infinita que reside neles. Fecham a porta da mente, todas as distrações que são externas, qualquer tipo de interrupção e em seguida, tranquilamente, sabendo o que fazem, transferem o pedido ou desejo à sua mente, sabendo que a inteligência nela existente atenderá de acordo com a necessidade específica daquela pessoa. A coisa mais maravilhosa que você deve saber é o seguinte: imagine o fim desejado e lhe sinta a realidade. Em seguida, o princípio vital infinito responderá à sua decisão e pedidos conscientes. Esse, aliás, é o sentido do texto. Acredita que recebeste e receberás. E é isso que o cientista mental moderno faz quando pratica a terapia da oração. Um único processo de cura, um único e universal processo curativo, opera por meio de tudo que tem vida. Esse princípio de vida opera no reino animal, vegetal, mineral, sob a forma do instinto da lei da vida. Uma vez que seres humanos têm consciência dele, podemos dirigi-lo conscientemente para nos beneficiarmos de um incontável número de maneiras. São muitos e diferentes os enfoques, as técnicas, os métodos de uso do poder universal. Mas só há um único processo de cura, que é a fé. Ou seja, a tua fé, segundo a tua fé, assim será feito. A lei da crença. Todas as religiões existentes no mundo representam uma forma de crença. Elas são explicadas de muitas maneiras. A lei da vida é uma crença. O que nós acreditamos sobre nós mesmos, sobre vida, sobre o universo. A ti se faz aquilo em que acreditas. A crença é um pensamento na mente que faz com que o poder do nosso subconsciente seja distribuído em todos os aspectos da nossa vida de acordo com os nossos hábitos mentais. Temos que compreender quando a Bíblia fala sobre crença, ela não se refere a uma crença de um ritual, numa cerimônia, numa instituição, numa fórmula, numa forma. Fala sobre a crença em si. A crença da nossa mente é simplesmente um pensamento na nossa mente. É o que diz em Marcos 9:23. Se podes, tudo é possível ao que crê. É tolice acreditar em algo que nos machuque ou que nos prejudique. Lembre-se,
não é a coisa que você acredita que o machuca ou que o prejudica, mas a crença, o pensamento na mente que produz o resultado. Todas as suas experiências, os seus atos, os eventos, circunstâncias da sua vida são apenas reflexos e reações do seu próprio pensamento. A terapia da oração é a ação combinada cientificamente dirigida de mentes consciente e subconsciente. A terapia da mente é a ação sincronizada, harmoniosa e inteligente dos níveis consciente e subconsciente da mente, especificamente dirigida para um objetivo definido. Na prece, na oração científica ou na terapia da oração, nós temos que saber o que fazemos e por que nós fazemos. Temos que confiar na lei da cura, que é uma lei universal. A terapia da oração é às vezes denominada tratamento mental, quando não é chamada de oração científica. Na terapia da prece, escolhemos conscientemente uma ideia, um quadro mental, um plano, algo que nós desejamos vivenciar. Sabemos da nossa capacidade de transmitir a ideia ou a imagem mental ao nosso subconsciente ao vivenciar a realidade do estado presumido. Permanecendo constante na atitude mental, essa oração será atendida. A terapia da oração é uma ação mental com vistas a um objetivo definido e específico. Vamos supor que nós resolvemos remediar alguma dificuldade com a terapia da oração. Sabemos que o nosso problema, a nossa doença, qualquer que possa ser, pode ter sido causado por pensamentos negativos carregados de medo e alojados na mente subconsciente. Sabemos que se conseguirmos expurgar da mente todos esses pensamentos, obteríamos a cura. Em vista disso, recorremos ao poder curativo existente no nosso subconsciente. Lembramos a nós mesmos do poder e da inteligência infinitos e da capacidade do nosso subconsciente de corrigir todos os estados que são anormais. Pensando longamente nessas verdades, o medo começa a se dissolver. A recordação dessa verdade combate, finalmente derrota, crenças que são errôneas. Damos graças pela cura, que sabemos que virá. Em seguida, afastamos da mente o problema, até nos sentirmos orientados após o intervalo e voltamos a orar. Enquanto oramos, recusamos-nos a conceder qualquer poder às condições negativas ou admitir por um segundo que seja que a cura não vai ocorrer. Essa atitude da sua mente gera a união harmoniosa das mentes conscientes e subconsciente e libera um poder curativo. A cura pela fé, o que significa e como funciona a fé incondicional. O que se conhece em geral como cura pela fé não é mencionada na Bíblia, que significa conhecimento da interação das mentes consciente e subconsciente. Aquele que cura pela fé é um indivíduo que assim procede sem nenhuma compreensão científica autêntica e nem dos poderes e nem das forças que estão envolvidas. Ele pode alegar possuir um dom especial de cura e simultaneamente a crença absoluta do doente nele ou em seus poderes podem trazer resultados. Em diversas partes do mundo, curandeiros ou pessoas que curam tratam seus pacientes com danças, com encantamentos, com invocações. Uma pessoa pode ser curada quando ela toca na relíquia de um santo ou através de rituais especiais, incensos, velas, mistura, tudo que leva a pessoa a acreditar sinceramente naquele método ou no processo tornará muito provável a sua cura. Qualquer método que leve aquele indivíduo a passar do medo, a ultrapassar o medo e a preocupação para a fé e para a esperança, ele vai produzir cura. Muitos alegam que uma vez que suas teorias individuais produzem resultados, elas devem ser, por conseguinte, corretas e verdadeiras, conforme demonstramos, mas essa alegação não se sustenta. Para mostrar como a fé absoluta funciona, recordamos o que dissemos sobre o suíço Franz Mesmer. Lembra? Em 1776, ele declarou ter conseguido numerosas curas, simplesmente com ímãs tocando o corpo de seus pacientes. Mais tarde, ele se desfez do ímã e simplesmente colocou a mão a curta distância dos pacientes. Também funcionou. Explicando o sucesso do novo método, Mesmer formulou a teoria do magnetismo animal, que trata-se, segundo ele, de um fluido que satura o universo, mas que é, sobretudo, ativo no organismo humano. Afirmou que o fluido magnético era transmitido por suas mãos para o corpo de um doente, e essa transferência, chamada de magnetismo animal, era o que o curava. Multidões correram para e procuraram-no e muitas curas maravilhosas foram obtidas. Quando Mesmer mudou-se para Paris, o governo nomeou uma comissão para investigar aquelas curas. Seus membros incluíam médicos muito ilustres e membros da Academia de Ciências, da qual Benjamin Franklin era um dos titulares. Após rigorosa pesquisa, a comissão reconheceu que Mesmer conseguira curas confirmadas, mas sustentou não haver nenhuma prova da validade da teoria do fluido magnético. Sugeriu que os efeitos deviam ser a imaginação daqueles pacientes.
Pouco depois disso, Mesmer foi exilado. Faleceu em 1815 e pouco depois dessa data, Dr. James Brad, de Manchester, Inglaterra, resolveu provar o fluido magnético e resolveu provar que nada tinha a ver com as curas do Dr. Mesmer. Descobriu que pacientes podiam, através da sugestão, ser induzidos, entrarem num sono hipnótico. Enquanto eles estavam em transe, ele conseguiu produzir fenômenos notáveis que Mesmer atribuiu ao magnetismo animal. É evidente que todas as curas foram, sem a menor dúvida, causadas pela imaginação ativa daquele paciente, juntamente com a sugestão poderosa da saúde transmitida à mente subconsciente deles. Não é injusto denominar esse estado de fé cega, porque nem os pacientes nem os praticantes compreendiam como é que as curas aconteciam. A mente subjetiva ou subconsciente do indivíduo é tão suscetível ao controle da mente consciente ou da mente objetiva quanto à sugestão de outra pessoa. Segue-se que qualquer que seja a nossa crença objetiva, se nós internalizamos a fé, ela ativa ou passivamente, a mente subconsciente será controlada pela sugestão e nosso desejo vai se tornar realidade. A fé necessária nas curas mentais e da natureza é de natureza puramente subjetiva. E a maneira de conseguir isso é por fim a oposição ativa da nossa mente objetiva ou consciente. Para que ocorra então a verdadeira cura do corpo, evidentemente, será muito melhor que as mentes conscientes e subconscientes estejam em estado completo de aceitação da fé. Essa condição, porém, nem sempre é essencial. Podemos entrar em estado de passividade e receptividade, relaxando somente o corpo e mergulhando no estado de sono. Nesse estado de modorra, o estado de passividade em que nos encontramos nos torna totalmente receptivos às gravações da mente subjetiva. Certa vez uma pessoa me perguntou: como foi que eu fiquei curado com o pastor fulano de tal? Quando ele me disse que não há essa tal doença e que a matéria não existe, eu não acreditei em uma única palavra do que ele disse. Achei que ele estava insultando a minha inteligência. Ainda assim, eu fui curado. Como isso pôde acontecer? A explicação é muito simples. Ele foi acalmado com palavras tranquilizadoras, instruído a entrar no estado de absoluta passividade e nada dizer nem pensar por algum tempo. O pastor se tornou-se também passivo. De forma tranquila, calma e insistente, durante mais de meia hora, disse a esse homem que ele iria ter saúde perfeita, paz, harmonia e completude. Ao fim da meia hora, o homem sentiu um imenso alívio e recuperou sua saúde. É fácil compreender que a fé subjetiva dessa pessoa tornou-se realidade devido à sua passividade sob tratamento e às sugestões que foram feitas de saúde perfeita, elas foram transmitidas à sua mente subconsciente. As duas mentes subjetivas estavam, naquele momento, em total estado de comunhão. Se o paciente tivesse permitido que aflorassem dúvidas sobre o poder do curandeiro, a validade da teoria que ele se baseava, essas reservas teriam atuado como autossugestão antagônica. As sugestões do pastor teriam sido fortemente prejudicadas ou inteiramente anuladas. No estado sonolento de modorra, contudo, a resistência da mente consciente foi reduzida ao mínimo. A mente subconsciente do paciente tornou-se receptiva às sugestões daquele pastor e desempenhou suas funções de acordo com as sugestões que ela recebeu. Disso se seguiu a cura. Suponhamos que quando você mora em Los Angeles, você recebe a notícia que sua mãe que reside em Nova York está gravemente doente. Seu primeiro impulso é deixar sua casa, seu trabalho e correr em direção a ela. Mas e se isso não for possível? Você renunciaria a qualquer esperança de emprestar a força da sua fé ao processo de recuperação dela? Não. Conquanto não possa estar fisicamente presente, suas orações ainda assim chegariam a ela. E é o Pai que faz a obra. Só há uma única mente criadora, a lei criadora da mente que está à sua disposição. O que você tem que fazer é induzir a vivência interior da saúde e harmonia em sua mente, e a resposta será automática. Essa materialização interior, atuando por meio da sua mente subconsciente, agirá por seu lado sobre a mente subconsciente da sua mãe. Seus pensamentos de saúde, vitalidade, perfeição operam por meio da única e universal mente subjetiva. Põe em movimento uma lei de aspecto subjetivo da vida que se manifesta no corpo da sua mãe como cura. No princípio da mente não há tempo nem espaço. A mesma mente opera por intermédio da sua mãe, de você e de onde quer que vocês possam estar. Na realidade, não há tratamento à distância, em comparação com o tratamento presente. Você não tenta enviar pensamentos ou manter um pensamento. O tratamento que você faz é um movimento consciente do pensamento, tornando-se consciente dos aspectos de saúde, bem-estar e relaxamento. Nesses aspectos ressurgirão na vivência da sua mãe. Os resultados seguirão automaticamente.
Vejamos um exemplo concreto do que é erroneamente chamado de tratamento à distância. Uma mulher em Los Angeles soube que a mãe residia em Nova York, estava com trombose coronária. Como ela não podia correr para o seu lado, orou da seguinte forma: que a presença curadora está exatamente onde está a minha mãe. Seu estado físico é apenas um reflexo da sua vida mental, como sombras projetadas numa tela. Sei que para mudar as imagens da tela tenho que mudar o que elas refletem. Neste momento, eu projeto na minha própria mente a imagem da completude, harmonia e perfeição da saúde da minha mãe. A presença curativa infinita que criou o corpo e todos os órgãos da minha mãe estão, neste momento, a presença de Deus está saturando cada átomo do seu ser como um rio de paz que flui por todas as células do seu corpo. Os médicos estão sendo divinamente orientados e dirigidos, e quem quer que nela toque está sendo guiado para fazer aquilo que é correto. Sei que a doença não tem uma realidade final. Se tivesse, ninguém poderia ser curado. Neste momento eu me torno uno com o princípio infinito do amor e da vida, e sei e ordeno que a harmonia, saúde e paz estejam sendo manifestados agora no corpo da minha mãe. Ela orou desta maneira várias vezes no dia. Após alguns dias, a mãe teve uma recuperação notável. O cardiologista ficou completamente espantado e cumprimentou-a por sua grande fé no poder de Deus. A conclusão que se formou na mente da filha e que foi aceita com fé perfeita, pôs em movimento a energia criativa existente na mente subconsciente universal, que se manifestou no corpo da mãe como saúde e harmonia perfeita. O que a filha sentiu como verdade sobre a mãe foi na mesma ocasião manifestado na vivência desta última. Uma amiga psicóloga disse-me que uma biópsia revelara a presença de células cancerosas em um dos seus órgãos vitais. O oncologista recomendou-lhe um doloroso e perigoso tratamento. Todas as noites, antes de recolher-se, ela afirmava tranquilamente: todas as minhas células, tecidos, nervos e órgãos, todos do meu corpo estão sendo, neste momento, tornados sadios, puros e perfeitos. Saúde e harmonia estão sendo restabelecidas no meu corpo. Em um mês, ela teve uma cura completa. Exames subsequentes revelaram que não haviam mais células cancerosas no seu corpo. Fiquei impressionado com essa história, mas também curioso. Perguntei-lhe por que repetia as afirmações antes de dormir e ela respondeu: uma vez que ela seja posta em movimento em certa direção, a ação cinética da mente subconsciente continua durante o sono. Esse é o motivo da importância fundamental de dar à mente subconsciente coisas benéficas em que trabalhar quando caímos na sonolência que precede o sono. A resposta dela foi muito sábia. Notem também que ao pensar em harmonia e saúde perfeita, ela nunca se referia pelo nome à sua doença. É altamente recomendável que deixe de falar em suas doenças ou lhe dar nomes, especialmente nas horas que precedem sono. A única seiva de onde elas retiram vida é a atenção e o medo que elas despertam em você. Tal como a psicóloga mencionada, torna-se uma cirurgia mental. Dessa maneira, seus problemas serão extirpados, da mesma forma que ramos mortos são cortados de uma árvore. Por outro lado, se você vive falando nas dores e sintomas, conversando sobre eles, acaba lhes concedendo poder. Você inibe a ação cinética que libera o poder curativo e a energia da mente do subconsciente. Além disso, de acordo com a lei da sua própria mente, o que você imagina tende a assumir forma, como a coisa que eu mais temia. Sature sua mente com as grandes verdades da vida, caminhe para a frente, ilumine e seja iluminado pela luz do amor. Atitudes que promovem saúde. Descubra o que cura. Formule um plano definido para passar ao subconsciente seus desejos e pedidos. Imagine um fim desejado e sinta-lhe realidade. Persista até obter os resultados. Chegue à conclusão sobre o que é sua crença. Saiba que a crença é um pensamento, o que sua mente pensa, ela cria. É tolice acreditar em doença ou alguma coisa que te machuque ou prejudique. Acredite na saúde perfeita. Os pensamentos nobres e grandiosos que você habitualmente alimenta transformam-se em grandes atos. Aplique em sua vida o poder da terapia pela oração. Escolha um plano, uma ideia, um quadro mental. Lembre-se sempre que ter o poder de curar pode tê-lo por meio da fé, que implica saber como funciona a sua mente. A fé vem com a compreensão. Fé absoluta significa que o indivíduo pode obter resultados de cura sem nenhum conhecimento dos poderes e forças do jogo. Em jogo. Aprenda a orar por pessoas amadas que podem estar doentes. Aquiete sua mente e seus pensamentos. Acabamos! Capítulo 5, que livro extraordinário! Quando esse livro fala do poder do subconsciente, ele está falando, na verdade, daquela molécula, daquele toque da divindade do Senhor. Quando ele sopra no nosso espírito, o Espírito Santo, ele habita em nós,
E isso é o poder da cura, o poder milagroso, está em nós, né? Então tudo que nós precisamos de recurso e matéria-prima está em nós. É poderoso e gera muita reflexão aqui, a gente tem que ler e reler. Então no próximo nós vamos para o capítulo 6. Nossa, vai ser bem legal, hein? Vai falar sobre cura mental. Nos vemos na próxima leitura.